Fala, turma do YouTube, meu nome é Sérgio Roquete e esse é o meu primeiro vídeo do canal Rock Design. Gostaria de aprender a vetorizar uma imagem no CorelDRAW para cortar em máquinas como router, plotter de recorte ou laser? Então fica ligado no tutorial que vem a seguir. Bem prático e fácil de aprender. Vamos lá. Fala, galera do YouTube. Vamos começar aqui então com o nosso tutorial sobre como rastrear manualmente figuras no CorelDRAW. Existem vários tipos de rastreio através de programas de terceiros ou dentro do próprio CorelDRAW através do Corel Trace. Porém, para quem vai trabalhar numa gráfica, não é a melhor opção. Se for impressão digital, não tem tanto problema o rastreio, né, para você criar um clip art a partir de uma figura. Mas se você vai levar uma arte dessa para ser impressa numa router, numa laser, numa plotter de recorte, ou seja, quanto mais complexa a figura tiver, pior é. E no caso, os recortes eles têm que ser bastante simplificados, ter um número bem reduzido de nós, né, e quanto mais nó tiver entre um vetor e outro, pior. No caso, a vetorização manual ela é lenta, mais lenta do que os outros recursos, mas ela tem uma qualidade melhor, né, porque você tem um controle maior sobre o que você vai fazer. Então vamos lá, vamos começar. Teclando a tecla Z, você muda o cursor para a ferramenta Zoom. Então nós vamos nos aproximar de uma parte do desenho para poder começar. Quanto mais próximo nessa hora, melhor. Vamos trocar a ferramenta Zoom agora pela ferramenta Bezier. Nós vamos procurar um ponto estratégico aqui com a Bezier. Existem outras ferramentas também aqui no conjunto que podem ser utilizadas. Eu prefiro trabalhar com a Bezier. Primeiro nós vamos mudar a cor da linha, pois o objeto é preto, então a gente utilizando aqui uma cor de linha diferente, fica melhor para poder visualizar os vetores. No caso, basta clicar com o botão direito sobre a paleta de cor, basta escolher uma das cores, clicar com o botão direito sobre a cor e dar um OK nessa caixinha do gráfico. E todas as linhas que a gente fizer agora vão estar na cor laranja. Então vamos começar. Vou escolher um ponto estratégico para melhorar as curvas. Como eu disse, cada pessoa faz de um jeito. Eu prefiro fazer dessa forma porque eu acho mais fácil de controlar. Vamos escolher esse ponto. Como vocês podem ver, eu estou escolhendo pontos onde fica mais fácil fazer a curva. Tem algumas formas que já dá para você fazer essa curva automaticamente. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro dessa forma. E vocês vão ver que é bem rapidinho. Certo, aqui eu tenho a parte externa do nosso controle. Certo, vamos agora pegar a ferramenta elipse. Você pode selecioná-la aqui ou então pressionar F7. Levando em conta que tirando a ferramenta texto, qualquer ferramenta que você estiver utilizando, se você pressionar a barra de espaço, ela retorna a ferramenta de seleção, que é a ferramenta principal do CorelDRAW. É com ela que a gente faz praticamente todo tipo de movimentação. Você pode clicar nessa figura e trazer ela para cá, é muito prático. E outro detalhe é que toda a área de trabalho, todo o plano de fundo da área de trabalho do Corel, ela é utilizável. Ou seja,
Eu estou fazendo dentro da página, mas eu poderia estar fazendo aqui. Eu poderia estar usando as aletas aqui e aumentando, diminuindo, esticando para onde eu quiser. Um projeto está dando certo, mas você teve outra ideia? Coloque ele guardadinho aqui, inicia outro em qualquer lugar da tela. Ctrl Z, você desfaz todas as ações que foram feitas antes. E pressionando F4, você dá zoom para todos os objetos na tela. Bem, espero não estar sendo muito rápido. Vamos escolher então a ferramenta elipse, ou então pressionar a tecla F7. Certo. Com as teclas Ctrl e Shift pressionadas, você escolhe um local aqui no centro da elipse do desenho, clica com o botão esquerdo do mouse e sem soltar nenhum dos três, nem as duas teclas e nem o botão esquerdo do mouse, você arrasta e assim você vai ter um círculo perfeito. Chegou no tamanho próximo, solta todos os botões. Aí você pode controlar de forma proporcional, porque se você clicar nas laterais, você vai fazer uma mudança desproporcional, ou seja, vai achatar, e não é isso que a gente quer agora. Nós precisamos da elipse perfeita. Vou trabalhar então com as aletas das diagonais. Assim eu ajusto em cima da figura. Um detalhe interessante, barra de espaço, se eu pegar a aleta, qualquer uma das aletas da diagonal, e pressionar novamente, nesse caso aqui pode ser só o Shift agora, porque a figura já está, a elipse já está pronta, a primeira já está pronta. Nesse daqui você pressiona Shift e sem soltar o Shift arrasta com a tecla esquerda do mouse a aletinha. Pois é, aqui eu diminuo e aumento de forma perfeita depois da elipse pronta. Antes teria que ser com Ctrl e Shift. Porém, um detalhe, eu preciso criar uma nova. Eu não preciso ter o trabalho todo de procurar o meio de novo daqui dessa elipse, porque essa daqui já está ajustada. Basta simplesmente eu pressionar a tecla Shift e não soltá-la, escolher uma das aletas, clicar com o botão esquerdo, reduzir a elipse até esse ponto. Detalhe, sem soltar nenhuma das teclas, você pressiona a tecla direita do mouse, vai aparecer aquele sinalzinho de mais, solta tudo, ele vai ter duplicado essa figura com um clique no botão direito do mouse. Isso acontece dessa forma e de várias outras formas. Eu posso arrastar a elipse para cá e apertar sem soltar a tecla esquerda do mouse, o botão esquerdo do mouse, perdão, eu posso pressionar o botão direito do mouse. Ele vai duplicar a figura para o ponto onde eu quiser. Isso é a duplicação manual de figura. Existem outras formas também. Aqui eu tenho um outro botão parecido com este. Então basta simplesmente com Shift pressionado, eu vou selecionar essa e essa elipse. Vou simplesmente arrastar as duas, porque as duas agora estão selecionadas em conjunto, e vou trazê-las para cá. E vou fazer o truquezinho da tecla direita do mouse, ou seja, eu vou estar duplicando, copiando as duas elipses que foram feitas ali para cá, e elas vão manter o mesmo formato. Certo, continuando aproveitando figuras, eu poderia estar selecionando a tecla aqui de novo e fazendo o mesmo movimento. Eu simplesmente vou aproveitar as mesmas figuras que eu já fiz e vou ajustar usando os mesmos movimentos que nós fizemos antes. Neste caso aqui, novamente com Shift pressionado, seleciono as duas figuras e agora eu vou duplicá-las com a tecla direita
para os outros botões. Eu também poderia ter feito o seguinte movimento, selecionado todos esses e copiado para cá com a tecla direita do mouse, certo? Novamente vamos aproveitar que já está pronto. Vocês vão acompanhando aí, é facinho, não é tão complicado quanto parece, viu? Simplesmente aproveitei uma figura já pronta, que economiza um trabalho. Vou fazer novamente o truque de duplicar reduzindo. Vou fazer novamente. E vou fazer novamente. Mais um truque. Com essa elipse já selecionada, eu vou com Shift pressionado, sem soltar a tecla Shift, eu vou clicar nessa elipse e nessa elipse. Nós vamos combinar essas três figuras com Ctrl L, que é o atalho para o comando combinar. Vocês vão observar que aqui nós temos uma cruzinha que representa o direcional digital do controle. Então nessa hora nós vamos selecionar a ferramenta retângulo com F6 ou simplesmente clicando sobre a ferramenta retângulo na barra de ferramentas ao lado da esquerda. Claro, se a sua tela do CorelDRAW estiver personalizada igual a minha. Vou procurar um ponto estratégico. Como eu disse, todo desenho é noção. Eu posso começar a pessoa pode começar por onde ela quiser. No caso aqui, eu sempre, assim, eu não tenho um padrão. Eu poderia começar por baixo, mas vamos seguir por aqui. Eu vou procurar um ponto estratégico onde eu sei que, ao clicar sem soltar a tecla esquerda do mouse com a ferramenta elipse selecionada, eu vou arrastar e já praticamente deixar a figura já dentro do formato, tá vendo? Eu posso fazer o que eu quiser enquanto eu não soltar a tecla esquerda. Por que eu estou falando essas coisas? Às vezes a pessoa nunca mexeu no CorelDRAW antes, e esse tutorial é dedicado justamente a essas pessoas que nunca mexeram no CorelDRAW antes. Por isso também o motivo de estar fazendo rastreio manual, porque através disso aqui a pessoa consegue fazer desenhos livres no CorelDRAW. Aqui eu estou copiando uma imagem pronta, mas usando as mesmas ferramentas e os mesmos comandos, uma pessoa consegue desenhar livremente na tela do Corel, fazer qualquer forma que quiser, e futuramente, se tudo der certo, eu posso estar ensinando também como trabalhar com outras ferramentas, como a mão livre e etc. Certo, essa figura já está pronta. Vou aproveitar novamente uma figura já pronta. Com essa que você tira a seleção. Se eu selecionar com um clique, vai aparecer as alhetas de transformação. Porém, se eu clicar uma vez, aguardar 1/10 de segundo e selecionar de novo, as alhetas vão mudar. Essas alhetas são para giro. Neste caso, eu com Ctrl pressionado, eu vou pressionar a tecla Ctrl e não vou soltar. Vou selecionar a alheta de girar de qualquer um dos lados, não importa. Vou nessa e vou simplesmente puxar para cá. Vocês estão vendo como é que o movimento do giro está travado? É porque a tecla Ctrl, ela estabiliza o giro. Ou seja, você vai conseguir deixar ela retinha nesta posição. Mais uma vez, pressione a tecla direita do mouse e pode soltar tudo. Perdão, vamos fazer novamente. Tecla direita do mouse, pode soltar tudo e solta o Ctrl por último. Tá, daí vem a questão. Aqui nós já fizemos a combinação desses três elementos, correto? Vamos selecionar agora essa figura e esse retângulo. Os dois retângulos pressionados, nós vamos soldar
essas duas figuras. Quando vocês fizerem esse movimento aqui, automaticamente vai aparecer na barra de transformação aqui em cima, já vai aparecer, a barra vai mudar, vai aparecer o tamanho, vão aparecer opções para espelhamento horizontal e vertical, e vão abrir opções para, como eu posso falar, para modificação das peças. No caso que eu posso soldar, eu posso aparar, eu posso interceder, entre outras funções. Posso até fazer um rastreio do contorno, que muita gente talvez usaria essa ferramenta aqui agora. Nós vamos usar a ferramenta solda. Nós vamos selecionar com Shift um retângulo, depois outro retângulo, e vamos clicar na ferramenta soldar. Vocês viram que ele se tornou uma única figura. Nós vamos clicar novamente nela, e com Shift pressionado vamos clicar na elipse que nós combinamos anteriormente, e vamos clicar novamente em soldar. Pronto, aqui nós já temos o direcional pronto. Essa parte aqui é um pouquinho mais complexa, mas nós vamos continuar abusando daquilo que a gente já fez. Pega uma figura, uma elipse já pronta, facilita bastante. Pega uma figura já pronta, aumenta novamente com Ctrl, com Shift pressionado para ela crescer na mesma direção. Assim, eu não expliquei antes, mas com Shift pressionado a figura cresce de forma proporcional, ou seja, ela aumenta igualmente para todas as direções. Pegando a figura do meio, aumentando de forma proporcional, novamente clico com o botão direito do mouse, solto o mouse e solto Shift por último. Aí eu vou estar com a figura duplicada. Vamos fazer isso mais uma vez, selecionando a figura de fora, ou qualquer uma delas. Basta simplesmente aumentar a elipse nessa direção. Qual é o truque aqui? Qual é o truque dessa parte? Nós vamos simplesmente fazer o seguinte. Nós vamos pegar essa ferramenta aqui que se chama ferramenta forma. Pegando a ferramenta forma, selecionamos a elipse. Se você puxar para dentro, pegando um dos nós, esse nozinho, se você pressioná-lo para fora e arrastar, a elipse vai assumir uma forma e ela não vai se fechar. Porém, se você pressionar para dentro, clicar no nó e pressionar para dentro, ela se fecha. Clicou, pressionou para fora, ela se abre. Clicou, pressionou para dentro, ela se fecha. Então nós vamos clicar, pressionar para fora. Clicando e ainda pressionando para fora, nós vamos trazê-la até esse ponto, e esta até este ponto. Partindo daqui, ela já está selecionada. Vamos dar só mais um clique sobre a figura. Vocês estão vendo essa bolinha centralizada? Vamos levar ela até o meio da elipse. Nesse caso, você pressiona Alt mais Z no teclado. O que é o Alt mais Z? Ele faz o alinhamento dos objetos. Qualquer objeto vai se alinhar com Alt mais Z. Olha lá, vocês podem ver que apareceu lá a palavrinha borda, aqui nó, ele cria esse alinhamento. Como toda figura tem um centro, se eu pegar essa bolinha e arrastar até aqui, vocês viram? Apareceu a palavra centro, quer dizer que ele forçou o encontro, o alinhamento do eixo do giro no centro da elipse. Por que isso? Fazendo dessa forma, a figura vai girar em torno dela mesma. Fazendo este truquezinho aqui, a figura vai girar em torno do objeto para o qual ele foi alinhado. Correto? Neste caso, vamos puxar e centralizar e fazer aquele truquezinho com a tecla direita do mouse. Pressionou, deu mais, solta.
puxou de novo, pressionou, apareceu mais, solta, pressionou, apareceu mais, solta novamente. Vamos selecionar as 4 figuras e vamos apertar o Ctrl L para combinar novamente. Pressionando F12, vamos abrir a janela de contorno. Na janelinha do contorno, vamos arredar um pouquinho aqui para o lado para a gente ter uma visão do desenho. Nós vamos adicionar aqui 5 pontos, no caso para essa figura, e pressionar a tecla Tab. Perceberam que está faltando a pontinha. Como é que nós vamos fazer a pontinha redonda? É simples, nós vamos arredondar os cantos. O limite da esquadria tá ótimo. Aqui nós vamos simplesmente vir aqui na aba Cantos e vamos clicar na figura do meio. E na extremidade da linha nós vamos clicar na tampa redonda. A figura vai ficar dessa forma. Aqui você pode aplicar um OK. Bem, se você vier aqui em exibir e clicar na opção aramado, você vai ver que a figura ela não está sólida, está apenas o vetor como eu deixei antes. E em aperfeiçoado vai aparecer esse contorno. Isso porque esse contorno é virtual, esse contorno não é sólido. Como a gente faz nesse caso? Pressionamos na figura em que estiver aplicado esse contorno, nós selecionamos ela com a ferramenta de seleção. Você sempre tem que buscar a ferramenta de seleção de volta, então barra de espaço para ela retornar. Ou seja, pegou uma ferramenta, barra de espaço, volta para a seta de seleção. Com ESC você tira a seleção de qualquer coisa. Selecionando aqui novamente, nós vamos pressionar Ctrl Shift Q. Esse comando transforma todo o contorno da caneta em contorno sólido. Dando Ctrl Z, linha, dando Ctrl Shift Z para poder refazer uma ação, sólido. Voltamos para a interface aperfeiçoada. Vamos salvar o projeto, Ctrl S, para não perder depois de tanto caminho feito. Vamos salvar aqui como tutorial vetorização. Vocês vão perceber agora, tá? Como é que a gente vai fazer essa bolinha do meio. Aí agora vem um trabalho um pouco mais manual. Vamos tirar o Alt Z para não atrapalhar, porque senão ele vai ficar alinhando em tudo que ele tocar. Vamos dar o Alt Z de novo para ele poder desativar o alinhamento de objetos. Vamos procurar um ponto base aqui. Vamos dar o primeiro clique com a Bezier. Vamos pegar o pontinho do meio e dar um clique. Vocês lembram que a gente fez assim na parte de fora do controle, ou seja, no contorno do controle. Vocês desculpem meu sotaque, gente, é porque eu sou mineiro, então mineiro é meio preguiçoso, come bastante letra e reduz bastantes palavras. Melhor, reduz o comprimento das palavras. Aqui, buscamos aqui novamente. Vocês podem perceber que eu estou sempre buscando um ponto mais próximo de onde eu vou ter que fazer a última manobra. Tá, vamos lá. Fizemos todas as partes do controle, certo? Salvar novamente. Tá, qual que é o toque final agora? O seguinte, a ferramenta forma. Essa ferramenta ela faz o controle dos nós. Se você selecionar ela e selecionar a figura, vocês podem perceber aqui uma coisa. Os nós aparecem. Esses aqui são os nós entre meio aos vetores. Tem várias formas da gente fazer o controle disso aqui. Eu posso clicar numa linha, a barra vai mudar novamente e eu posso escolher converter em curva. Porém, você pode aplicar também um atalho no teclado. Isso também eu posso estar explicando em vídeos futuros. No caso, por enquanto, nós vamos trabalhar só com as barras de ferramenta. Nesse caso eu posso estar transformando somente essa linha em curva.
Vocês perceberam que mudou um pouco? Olha lá, o nó criou aletas, onde você pode estar fazendo tipo um betume com a linha. Vamos desfazer. Eu também posso clicar no meio da linha e simplesmente arrastá-la. Só que, por que fazer isso numa linha só se nós podemos fazer em todas? Basta simplesmente com a ferramenta forma selecionada, o objeto selecionado, e você vem com a ferramenta forma e cria um quadrado de seleção sobre todos os nós. Ou simplesmente com a ferramenta de seleção selecionada, clica no objeto e pressiona Ctrl A. Somente serão selecionados os nós se a ferramenta de seleção estiver selecionada no momento. A ferramenta forma estiver selecionada no momento. Pressiono o ESC de novo. Nós podemos vir direto na linha, sem trabalhar as aletas. Ctrl A. Ferramenta curva. Perdão, eu saltei isso aí. Me perdoem a falha. Desfazendo e explicando novamente. Com a ferramenta forma selecionada, selecionamos a figura, criamos uma caixa de seleção em torno dos nós e pressionamos e clicamos na ferramenta converter em curva. ESC. Todas as linhas agora estarão com propriedade de curva, então vocês podem arrastá-la para onde vocês quiserem. Ou através da própria linha, o que eu considero mais rápido quando a forma é mais simples, tipo essa. Mas vocês também podem estar utilizando as aletas. Basta clicar no nó, vai aparecer a aleta e você pode fazer o efeito betume com ela, que vai, ou sei lá que nome que a maioria dos designers dão para esse movimento. Bom, selecionando ela novamente e selecionando a figura do meio, primeiro com ela, depois Shift e clicando na esfera do meio, nós vamos utilizar mais uma segunda ferramenta desse bloquinho aqui, que é a ferramenta aparar. Clicando nela, ela vai cortar a figura de baixo, prestando bem atenção que a ferramenta que corta, o objeto que corta é o objeto que é selecionado primeiro. Se eu selecionar primeiro o X, pressionar o Shift, selecionar a esfera e pressionar a ferramenta parar, ela vai cortar a esfera. Mas se eu selecionar a esfera ou elipse, cada hora eu dou o nome, e depois selecionar o X e pressionar a ferramenta parar, o X é que vai ser cortado. Então, vamos fazer, selecionou o X, com o Shift pressionado, seleciona a elipse e clicamos na ferramenta parar. Nessa hora você pode selecionar o X e deletá-lo. Aqui nós já temos o centro do controle pronto. Novamente para a ferramenta forma, vamos selecionar o exterior do controle, pressionando a tecla Ctrl A com a ferramenta forma selecionada. Selecionamos todos os nós ou criamos uma caixinha de seleção sobre todos os nós. Novamente, clicamos na ferramenta converter em curva. Vamos aproximar para a gente poder fazer um contorno legal. Nessa hora aqui você pode estar utilizando também as aletas ou o meio da linha. Tem algumas pessoas que já fazem essa forma já redonda, porque a Bezier ela tem uma propriedade que você pode, no momento que você estiver construindo com ela, você já pode criar uma curva. Tá vendo? Só que eu acho muito impreciso. Viram? Eu acho muito impreciso. Eu prefiro trabalhar dessa forma, eu considero mais rápido e de forma mais precisa para gerar as formas. Viram? Um exemplo. Outro exemplo. Nessa hora aqui, vamos utilizar as aletas. Eu moldo e moldo novamente. E ajusto no caminho que eu quero. O tutorial está um pouco demorado porque eu estou explicando, mas
quando vocês forem fazer isso aqui e forem praticando, vão ficando cada vez mais rápidos. Eu demoro poucos minutos para fazer esse controle, pouquíssimos mesmo. Uma figura simples como essa, mas aqui a intenção é ajudar quem não sabe. Bom, eu também não sei nada. Na realidade, só estou compartilhando o que eu aprendi na minha estrada trabalhando em indústria gráfica. Como vocês estão vendo, eu posso estar moldando da forma que eu quiser. Nada que vai atrapalhar o resultado final, porque tudo pode ser desfeito. Aí, se vocês forem acompanhando meu movimento, fica mais fácil que eu sair explicando agora que já está nos finalmente. Aqui já vai mais uma questão de capricho mesmo, em bom senso. É uma questão de tato. Aqui vocês olham se está certinho, ou seja, aquele capricho. O arte finalista que for cortar esse controlezinho aqui na router, ou na laser, ou na plotter de recorte, vai agradecer o capricho, porque o resultado vai ser 100%. Vamos conferir se tudo está certinho. Às vezes vocês podem dar um zoom aqui no nó e certificar de que ele está bem certinho. Caso ele não esteja, basta ajustar através das alhetas. E aqui nós temos, vamos salvar de novo, aqui nós temos o nosso controle quase pronto. Certo, selecionando agora o bitmap que eu coloquei abaixo, vamos tirá-lo daqui e vocês vão ver que nós temos um vetor pronto. Vamos terminar agora usando um truque que eu já tinha explicado, um recurso que eu já tinha explicado antes. Selecionamos a figura inteira, aqui no caso agora com a ferramenta seleção. Usando a ferramenta seleção, vamos clicar em qualquer espaço em branco, calculando que se eu clicar aqui, eu vou conseguir criar um quadro de seleção para selecionar todas as figuras que eu quero. No caso eu quero selecionar o controle, então eu vou clicar aqui e vou criar um quadro de seleção sobre o controle. Todas as figuras estão selecionadas, todas as peças que antes estavam separadas estão selecionadas. Ctrl Z para desfazer tudo, vamos lá novamente. Clicamos na extremidade, arrastamos a ferramenta de seleção e ela vai selecionar todas as peças que estão sendo cobertas pelo quadro de seleção, fazendo mais uma vez. Pressionamos novamente Ctrl L, que, como já disse antes, é o atalho para combinar todas as figuras, todos os vetores. Clicando agora na figura, vocês vão ver que ele se tornou uma imagem só. Vamos colocar uma cor nele então. Aqui no lado, na paleta de cores, você pode escolher qual cor você quer colorir seu controle. Aqui ele está como bitmap, eu não tenho como fazer muita coisa com ele aqui. Aqui ele é um formato de imagem. Vocês podem ver que quando eu arrasto ele, aparece um quadrado ao invés de aparecer as linhas de vetor, e aqui é a figura sólida. Detalhe, as máquinas de recorte, elas leem justamente o caminho entre os nós, que são as linhas de vetor. Quanto menos nó tiver, mais fácil é para cortar. Vocês podem ver que tem um número bem pequeno de nós. Certo. Aqui nós podemos escolher preto, vermelho, laranja, verde, azul. Aqui com o scroll do mouse você pode estar rolando a barra da paleta de cores. Vocês podem estar colocando a cor que vocês quiserem. Vamos finalizar com preto. Tem um contorninho laranja nele aqui ainda. A gente pode remover esse contorno laranja clicando no xizinho nesse quadradinho com risquinho vermelho na paleta de cores. Vocês podem clicar com o botão direito com o objeto selecionado e ele vai eliminar
o contorno. Se quiser aplicar o contorno, clica com o botão direito com o objeto selecionado. Se quiser eliminar o contorno, clica no quadradinho neutro aqui em cima e o contorno vai desaparecer. Bom, e nós temos pronto o nosso controle do Xbox totalmente vetorizado. Então galera, aqui terminamos o nosso tutorial. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu like, assine o nosso canal e ative o sininho de notificação. E abaixo nos comentários deixe as suas sugestões. Deus abençoe, obrigado pela audiência, um abraço.